Algumas histórias são eternas, porque elas falam menos sobre tempo e muito mais sobre nós. E talvez seja por tudo isso que Frankenstein seja uma história que continua sendo ressuscitada a todo momento por Hollywood. E talvez seja também porque Hollywood se tornou uma própria metáfora do que é a história do Frankenstein. Agora a história ganha um novo dono, Guillermo del Toro, que já está acostumado a fazer muitas histórias sobre esses monstros incompreendidos, mas dessa vez ele acha sua casa na Netflix, assim como foi o seu filme anterior, Pinóquio. Del Toro encontrou dentro da Netflix o seu laboratório de ideias mirabolantes e ideias doidas. Porém, há uma ironia muito grande nisso, né? Porque ao mesmo tempo que a história fala sobre essa criação que foge do controle, uma criação que fica enclausurada o tempo inteiro por seu dono, o seu filme também fica enclausurado dentro de um streaming, fica enclausurado dentro das telas pequenas, podendo apenas ver a luz do dia na sala de cinema por apenas 5 dias. O Toro simplesmente entrega um espetáculo técnico na sua frente, um cara, um artista que é obcecado por forma e por textura. A direção e a edição caminham juntas de forma tão suave e leve como as peças de marfim que Victor carrega durante o filme. E isso acontece muito porque a direção é simplesmente perfeita, a forma que ele escolhe usar as lentes abertas, as câmeras que deslizam com seus estabilizadores, a fotografia simplesmente ajuda com que o ritmo do filme seja levado o tempo todo durante suas 2 horas e meia que passam que nem um piscar de olhos. O resultado é um mundo gótico, quase do Tim Burton, uma coisa bem baseada em Tim Burton por muitas vezes, mas que ele é cuidadosamente construído. Em cada feixe de luz que entra é meticulosamente colocado em tela. O Oscar Isaac ele vai encarnar um Victor Frankenstein bem caricato, né? Assim como o do livro, né? Como se tivesse escrito na época do livro, em 1818. Ele é tão caricato que às vezes chega até a assustar no começo do filme, mas depois que você entende que aquilo é um acordo, aquilo é real, porque é a pegada que o filme quer te entregar, ele se encaixa perfeitamente no filme e você segue junto com a loucura dele. Mas que realmente rouba a cena, na minha opinião, é o Jacob Elordi, que vai interpretar aí a criatura, né, criada. Que no começo a criatura ia ser interpretada pelo Andrew Garfield, e quando foi tocada pelo Jacob Elordi, eu fiquei meio assustado, né, porque eu não achei que ele fosse conseguir entregar. E como entrega. Ele entrega uma mistura de medo, de melancolia, de tristeza, ao mesmo tempo de dignidade, que chega a ser assustador como um ator consegue entregar tudo isso numa mesma cena. E tudo assim com uma maquiagem na cara, que por conta disso eu acredito que o Oscar não vai dar uma indicação pro cara, por mais que ele mereça. Filmes como esse normalmente não dão indicações a outros atores, mas ele merece muito, gente. O tema central é o homem brincando de Deus, né, como a gente já sabe. Em 1818, quando essa história foi criada, ela era tão atual quanto hoje. Era sobre o homem criando invenções que saíam do seu próprio controle e poderiam sair do seu próprio controle, como a gente viu acontecendo muitas vezes. Mary Shelley, quando escreveu o livro de 1818, ela sabia que o homem tinha essa ânsia por poder, ânsia por invenções. E em 1931, quando a gente teve uma das primeiras adaptações para o cinema, ali já era um filme sobre feridas da guerra, sobre uma guerra criada pelos homens querendo brincar de Deus também. Agora, Del Toro mira numa ferida específica nossa desse momento. E bota um espelho na nossa frente e fala: será que a gente deveria criar essas inteligências artificiais? Pelo menos é o que eu vejo ele falando, tá, gente? Ele tá falando ali que o monstro moderno hoje em dia já não é mais criado de partes de carne, mas sim de linhas de código. E o criador, por sua vez, é sempre incapaz de assumir culpa, né? De que quando dá problema, quando essa inteligência artificial der problema lá na frente, que eu sempre falo pra vocês aqui, quando der problema lá na frente, ninguém vai assumir o BO disso aí não. E não à toa o diretor, o Guillermo del Toro, falou numa entrevista esses dias que ele nunca vai usar IA nos seus filmes, que ele acha extremamente preguiçoso, que ele acha que vai completamente tudo que ele defende da indústria. Contudo, há um tropecinho mínimo que eu acho que impede o filme de andar mais, que é a sua narração excessiva. O filme é inteiro narrado, né? Principalmente no seu início. E isso atrapalha muito e é engraçado, né? O Guillermo del Toro, que é um gênio visual, parece que às vezes até ele duvida do que ele está entregando visualmente pra gente, porque muitas vezes a gente tem que esperar que Victor fale pra gente o que ele tá sentindo, o que ele quer que a gente sinta, mas ao mesmo tempo na imagem eu tô vendo. O Guillermo del Toro entrega tão bem a parte da imagem do filme que ele não precisa me falar. Só que ao mesmo tempo que ele fica falando, você não presta tanta atenção no que está acontecendo em tela, você só escuta. E isso me atrapalhou muitas vezes a ser completamente conectado, principalmente no início do filme. A voz em off às vezes parece uma nota desnecessária num filme que tá assim, completamente afinado e andando super bem, sabe? No fim, Frankenstein de Del Toro é mais uma ode dele a monstros incompreendidos e mais uma vez muito bem feito.
A Netflix está escolhendo, assim, colocar muito dinheiro no Del Toro. E eu bato palmas por isso. Que bom que vocês estão colocando dinheiro em filmes independentes, filmes de grandes diretores como ele. Porém, parece que prefere aquele cemitério do streaming, que o filme vai cair lá no algoritmo para sempre e as pessoas vão assistir uma vez em casa, vão ver a fotografia bonita na tela de casa e falar, nossa, aquele filme legal, que filme bonito. Nossa, vou postar no meu TikTok, falar que eu fiz minha noite de terror do Halloween aqui e vou postar para meus amigos verem. Mas nunca vai ter o impacto de você ver na tela de cinema aquela fotografia maravilhosa e o prazer de ver aquilo numa tela de cinema, que é o que realmente o Guilherme Del Toro e o filme merecem. 5 dias aqui no Brasil, gente, nas salas de cinema, em salas pouquíssimo selecionadas ao redor do país. É bem justo, né? Vamos falar real. E agora, gente, resta saber se esse filme vai sobreviver aí ao hype do Halloween. Eu espero que sim, eu espero de verdade, porque é um filme muito bem feito e muito bonito. E mais uma vez, Guilherme Del Toro acertou.